Bem, meus amigos, vamos começar aqui mais uma aula sobre proteção de circuitos elétricos, mais especificamente sobre dispositivos de proteção. Essa aula é para a disciplina de acionamentos industriais, no curso técnico de controle de automação, Instituto Federal do Amazonas. Logo aqui de cara, nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, eu deixei aqui alguns vídeos do próprio YouTube, tá? Que são muito relevantes, de alguns canais muito conceituados na área de elétrica, nos quais você vai encontrar várias informações complementares sobre o que vamos discutir aqui nesse capítulo. Então, os sistemas elétricos, né, os equipamentos, instalações elétricas podem sofrer esforço tanto térmico quanto eletrodinâmico. Então, a função do dispositivo de proteção vai ser proteger o teu equipamento e a tua instalação elétrica desses efeitos, tá? Então, primeiramente, ela vai proteger os cabos, tá? Então, a função primordial de um disjuntor, por exemplo, proteger o cabo, Segundo, os equipamentos, tá certo? Segundo, os equipamentos. Por quê? Porque nós temos a ligação dispositivo de proteção, cabo e equipamentos, tá certo? Dispositivo de proteção, cabo e equipamentos. As normas que tratam sobre isso, né? Nós temos aí a nossa chamada de Bíblia da Elétrica, que é a NBR 5410, tá? Então, para instalações de baixa potência, ela é muito utilizada para quem trabalha na área de eletrotécnica, de elétrica, de automação, tá? Quem vai trabalhar com elétrica vai precisar conhecer essa norma, que ela engloba vários, é praticamente uma cópia, né? Da IEC 60269, que é a norma internacional, tá certo? Os curtos-circuitos eles podem ser do tipo auto-extinguível, transitório e estacionário. O auto-extinguível, o próprio nome já diz, então ele vai ser causado pela umidade. Então, se ficar muito úmido, pode ser que haja uma corrente elétrica de fuga devido à umidade, tá? Isso pode causar um curto-circuito e o aquecimento do curto-circuito vai extinguir a umidade, vai evaporar a água da umidade e dessa forma esse curto vai ser chamado de auto-extinguível. O transitório ele pode acontecer por uma falha de isolamento, tá? De isolamento do circuito. Então essa falha pode ser por ferrugem, por exemplo, pode ser por salmoura, que a gente chama, né? Enfim, pode acontecer por sujeira e etc. E o estacionário que é o que deve ser é o mais perigoso, né? Todos são perigosos, mas o estacionário é o mais perigoso devido ao fato dele se manter. Se você não tiver um dispositivo de proteção, ele vai se manter ali. Ele vai se manter ali. E geralmente a corrente dele é muito elevada. Então esses dois tipos aqui, eles podem acontecer com uma corrente dentro do especificado para o cabo. Esse aqui não, ele vai acontecer com uma corrente muito elevada, tá certo? Então esse daí obrigatoriamente você tem que ter meios para proteger o seu circuito dos três tipos e principalmente do estacionário, tá certo? Então pode ter origem mecânica, tá? Pode ter origem mecânica, como você cortar, vamos supor, você pegar um fio, você provavelmente já viu aqueles fios de eletrônica, né? De equipamentos eletrônicos que tem um preto positivo e negativo. Então você não pode chegar e cortar bem aqui, ó, tá certo? Você pode provocar um curto-circuito, né? A não ser que você desenergize a entrada, a fonte, tá certo? Mas como em eletrônica, por exemplo, as correntes são baixas, né? De dispositivos eletrônicos ali, as correntes são baixas, você geralmente trabalha com eles ligados, né? Que não é aconselhável. Porém, se você trabalhar, você não pode fazer isso. Você tem que cortar de um por um para não ter ali uma origem mecânica no curto-circuito, tá? E danificar seu equipamento. Sobretensões que podem ser internas ou externas, né? Então, externas ela é aqui de origem atmosférica, né? Nosso famoso raiozinho. Para proteger seus equipamentos disso, nós temos aí o que é chamado de SPDA, tá? Sistema de proteção contra raio atmosférico, né? Descargas atmosféricas, certo? A norma dele é a NBR 5413, tá? A 5410 fala sobre ele, mas aqui explana com detalhes a 5413. Ele também pode ter origem por uma falha de isolamento, tá? Devido à temperatura, umidade ou corrosão, provocando algum daqueles dois tipos de curto-circuito que nós mostramos. Localização pode ser tanto interior quanto exterior, tá? Carcaça de equipamentos, por exemplo,
e circuitos internos, por exemplo, no interior e carcaça de equipamentos no exterior. Tipo de curto-circuito, ele pode ser tanto fase neutra, como fase terra, como fase-fase, como trifásico. Então, o ideal é que todos os cabos da instalação sejam isolados uns dos outros para que não haja curto-circuito. Aqui eu tenho aqui um panorama, né, um diagrama da formação. Vocês podem ver que quando a gente está falando do curto-circuito fase terra, nós estamos falando tanto de um bifásico, que pode ocorrer também, tá? Como o monofásico, monofase, uma fase e terra, né? Então nós podemos ter fase neutro, que é muito comum, bifásico, que também é muito comum, e o trifásico, que pode acontecer, mas é muito difícil, mas pode acontecer. E geralmente esses aqui são os piores, né? A norma NBR10 prescreve que todo circuito, incluindo o circuito terminal de motor, deve ser protegido por dispositivos que interrompam a corrente quando pelo menos um dos condutores percorrido por uma corrente de curto-circuito. Então, se você tem lá um motor, um MT, né? Tem um MIT trifásico. Se uma perna ultrapassar a corrente dela, isso aqui vai ter que interromper tudo, tá certo? Vai ter que interromper tudo, tá? Então vocês podem ver que é um negócio bem óbvio. É só não tentar fazer gambiarra que você vai conseguir uma instalação, seguir a norma NBR 5410, que vocês vão ter que utilizar essa norma aí na vida profissional de vocês, que você não vai ter problema com instalações elétricas. A interrupção deve ocorrer num tempo suficiente curto para evitar a deterioração dos condutores, né? Então esse suficientemente curto varia aqui. Por quê? Porque, por exemplo, você tem um equipamento eletrônico. Tem que ser muito rápido. Quanto mais rápido for, melhor. Por isso que nós temos, inclusive, fusíveis ultra rápidos. Fusíveis ultra rápidos. Já no motor, por exemplo, ele não pode ser muito rápido, porque você sabe muito bem que na partida, a corrente do motor ela é elevada. Se você tiver um dispositivo lá que não suporte a corrente elevada da partida e acione rápido, seu motor vai desligar. Então, por isso que nós teremos aí alguns relés que você pode programar o tempo de desligamento dele da sobrecorrente. Para quê? Justamente para ele poder trabalhar com esses tipos de motores na partida, tá certo? Então, por isso que esse acionamento automático aí, ele é relativo, tá? Depende do tipo de equipamento. Então, para cada tipo de equipamento, você vai ter um tipo de fusível, de disjuntor, de relé, etc. Então, o fusível, eu acredito que muitos de vocês conhecem, né? Ele vai ser um elemento que ele tem ali as conexões, ele tem um negócio que é chamado de elemento fusível, tá? O que é um elemento fusível? É um fio, é um pedaço, uma plaquinha de cobre, é alguma coisa que vai romper quando passar que conduz a corrente, né, elétrica. Geralmente é utilizado o cobre. E ele vai romper quando passar uma corrente maior do que o projetado, estipulado por você, tá? Alguns fusíveis também tem aqui um elemento que é chamado de elemento indicador, principalmente esses de indústria. Você vai ver, você pode procurar nele que ele vai ter um elemento lá indicando que ele está funcionando corretamente. E nós temos aqui o elemento extinguível, né? Que é uma parte ali onde deve se extinguir a faísca que quando o derretimento vai gerar calor, pode gerar uma faísca, né? Isso não deve virar fogo. Então nós temos aí um meio extintor. Então isso é o fusível basicamente. Aqui tem as características que eu acabei de falar para vocês e nós temos aqui algumas observações, né? Que o fusível ele pode ter diversas formas e de acordo com a sua corrente nominal. Então, dependendo da corrente nominal, você pode ter várias formas de fusível, você pode ter os elementos fusíveis duplicados em paralelo, etc. Tá? E também nós temos a existência de um ponto de solda, tá? Um ponto de solda que liga o elemento fusível aos terminais, né? Ou liga dois elementos fusíveis em série, por exemplo. Esse ponto de solda ele tem um ponto ali para ele romper de temperatura menor, ponto de fusão menor do que o próprio elemento fusível, tá? Para aumentar a proteção. Aqui eu tenho aqui a figura de alguns fusíveis, né? Esse daqui você vai encontrar. Esses daqui, ó, você vai encontrar aqui equipamentos eletrônicos, tá certo? Muitos equipamentos eletrônicos você vai encontrar esse tipo de fusível. Esse aqui também. E esse aqui também. Esse aqui é o ultra rápido. Ultra
rápido, tá? Então você vai ter esse fusível aqui quando você estiver protegendo, por exemplo, um quadro que estiver protegendo um equipamento eletrônico. Então você vai ter esse aqui, ó. Inclusive existem porta-fusíveis ultra rápidos DIN, que você coloca ali, que ele parece um disjuntor, mas ele tem ali um fusível ultra rápido. Esse aqui você vai ver em automóveis, tá? Em veículos, é muito comum aqui no Brasil esse tipo de fusível, né? É o fusível tipo C, tá? E aqui é o Diazed usado em indústria e aqui é o NH usado em indústria. Então esses dois aqui, ó, são os que mais você vai ver em instalações elétricas industriais, tá certo? Então, como eu já falei, né, dependendo do ponto de temperatura, ele vai romper, né? Ele vai romper. Porém, se você observar, o rompimento ele deve acontecer primeiro no ponto de solda, tá certo? Ponto de solda e posteriormente no elemento fusível, tá? Então aqui nós temos aqui um fusível aqui que você pode ver perfeitamente, né? Ele por dentro aqui aberto, os terminais, aqui o corpo dele, aqui o elemento fusível e esse aqui, ó, o ponto de solda, tá? O ponto de solda. Esses fusíveis eles podem ser classificados quanto à sua tensão de alimentação, então eles podem ser alta ou baixa, tá? A ênfase desse capítulo são nos fusíveis de baixa, porém o que você estuda, que a gente estuda aqui em fusíveis de baixa também vale para alta, tá? Para você buscar informações. Segundo o tempo de desligamento, ele pode ser rápido, né? Ou retardado, então. Lembrando, fusível de efeito rápido utilizado para equipamentos que não há muita variação de carga, retardados de equipamentos que há variação de carga. Então, para motores elétricos, que é um dos focos do nosso curso, vamos ter esse tipo de fusível aqui, tá? O retardado, porque no momento da partida nós temos uma elevação da corrente, tá certo? Quanto aos fusíveis de alta, o mais comum aqui que você vê, você pode sair aí fora na rua e ver um poste, você vai ver esse tipo de fusível, né? Que esse aqui é um chave fusível de alta, tá? Quando a corrente elétrica mais elevada passa por ele, ele não rompe. Ele, devido à sua propriedade de dilatação térmica, ele vai ser desligado. Na verdade, ele até rompe, dependendo da energia, ele até rompe. Mas a ideia é que ele seja desconectado aqui, tá? Então, quando você vê lá o eletricista da concessionária chegar com a vara de manobra e conectar e a luz voltar, foi isso que ocorreu, tá certo? Fusíveis de efeito retardado, né? Então, como eu falei, eles são usados, né, em circuitos que é a variação de corrente de partida, né? Então, nós temos aí como exemplo os circuitos de motores e os circuitos capacitivos, né? Circuitos capacitivos também têm essa característica aí. Para a proteção de motores, os principais tipos são tipo D, tá? Tipo D, Diazed, né? Então só lembrar de D, só lembrar de diâmetro, é redondinho ele, e o tipo NH, tá certo? Tipo NH. Então você vendo esses fusíveis brancos aí, em alguns quadros, tá? Não se engane, não pense que é um equipamento altamente tecnológico, isso é apenas um fusível, tá certo? Um fusível. O NH aqui, o fusível, nós temos esses símbolos aqui, tá? Tanto para o NH quanto para o Diazed, tá certo? Vocês podem ver a característica deles aí, tá? Esses aqui são os mais utilizados. Então, quais são os fatores para a escolha do fusível? Então, nós temos aí primeiro a corrente nominal, tá? Que é a corrente máxima que o fusível suporta continuamente sem interromper o funcionamento do circuito. Esse valor, ele é marcado no corpo de porcelana do fusível. Então, você olhando esse fusível, ele vai ter marcado aqui, ó, 200 amperes, tá? 160 amperes, 63 amperes, etc. A corrente de curto, né? Que é a corrente máxima que deve circular no circuito, que deve ser interrompida instantaneamente, tá? Então tem uma certa corrente que ele vai interromper instantaneamente. A capacidade de ruptura, tá? Em quiloampere. O valor de corrente que o fusível é capaz de interromper com segurança, tá? Então existem sim disjuntores, fusíveis que se tiver uma corrente tão elevada, muito elevada, ele vai simplesmente se transformar em um condutor, tá? Ele vai fundir de uma certa maneira. Então, esse fusível ele tem uma certa capacidade que dependendo dessa, se chegar nessa, até essa corrente ele consegue interromper com segurança. Passando disso,
pode ser que dê algum problema, tá? Então você vai ter que ter um outro tipo de fusível, dependendo do tipo de tensão que você trabalha, da, do tamanho da potência que você está trabalhando, você vai ter que ter um tipo de fusível que se comporte perfeitamente ali, né? A tensão nominal, então nós temos fusíveis aí que trabalham até 500 ampere, tá? 600 volts CC, tá certo? Para baixa tensão, a maioria trabalha até 500, 600, né? Lembrando aí que baixa tensão é até 1000 volts, tá certo? Resistência elétrica ou resistência ohmica, então eles têm essa característica devido a ter ali uma estrutura, ter um elemento fusível, ele tem essa característica resistência elétrica. O fusível tipo D, ele é recomendado para o uso residencial industrial, tá? Mas você praticamente não vai ver ele em uso residencial, a não ser que você tenha aí uma câmara frigorífica, etc. Você vai ver muito ele em uso industrial, tá? Muito industrial você vai ver, é muito comum. Então, esses dispositivos, esses fusíveis de AZED, ele tem esse corpo todo de porcelana, tá? Para proteger contra contatos acidentais. Inclusive, nós temos estruturas de porcelana na qual é feita a conexão. Então, ele fica totalmente protegido. Faixa de corrente 263 amperes. Capacidade de ruptura 50 kA, significa que até essa 50.000 amperes ele vai conseguir interromper com segurança. A partir disso, você pode não ter o efeito de interrupção no circuito, tá? E a tensão máxima aí de 500 volts. Então, como eu falei, nós temos aqui, ó, o encaixe, olha só, todo de porcelana, ó, vocês estão vendo? Então, dessa forma, nós temos a proteção do circuito, né? Temos a proteção do circuito, temos o elemento indicador, tá? O elemento indicador, para ver se ele está funcionando, né? E ninguém vai pegar um choque aqui, tocando aqui em alguma parte devido a essa proteção, tá? Então, dessa forma, vocês podem ver que você vai ter aqui o elemento sinalizador, né? Você vai observar se ele tiver rompido, tá? Se ele estiver indicando que foi rompido, então significa que aqui está o problema, né? Se ele estiver funcionando corretamente, você também pode medir a resistência para saber se ele rompeu, né? Se ele estiver funcionando corretamente, então o problema é em outro lugar do seu circuito, tá? Fusíveis tipo D ultra rápidos. Então aqui nós temos aqui um fusível tipo D ultra rápido, tá? Então, como eu falei, esse dispositivo ele vai ser usado para curto-circuito de semicondutores, tiristores, etc, tá? Circuitos eletrônicos precisam de um acionamento muito rápido, que não tem variação de carga, né? Então tem que ser muito rápido. Os fusíveis NeoZ, né, também chamado de tipo D0, tá? Então eles possuem o tamanho reduzido, corrente nominal de 263, tá certo? Então eles são bem reduzidos, você pode ver aqui, ó. Apesar dele suportar uma alta corrente, o tamanho dele é muito pequeno. Capacidade de interrupção de 50 kA até 400 VCA, né? Então isso aqui é potência, sem a correção do fator de potência. E 8 kA, né? 250 volts VCC, ó, tá? Então, na verdade aqui é volt CA. Na verdade eu me confundi aqui. 400 volts corrente alternada e 250 volts corrente contínua, tá, pessoal? Desculpa aí se riu. Atende às normas ISO 60269, que é aquela norma internacional, e aqui outra norma internacional também, VDE 0636, tá? E ele também atende a norma 5410, tá? Ela cita esse tipo de fusível. Fusíveis NH. Aqui nós temos aqui o porquê o NH, né? Que é o nome alemão aí que eu não me atrevo nem a pronunciar, tá? A gente só conhece aqui como fusível NH. Ele tem uma alta capacidade de interrupção. Então, baixa tensão, alta capacidade de interrupção. Eles são recomendados para ambientes industriais similares, tá? Então, porque ele não tem aquela proteção lá. Então, você vai ter que instalar ele no quadro, vai ter que trabalhar com pessoas altamente, que tenham qualificação para isso, que tenham um curso de NR10, de segurança de instalações elétricas, etc.
Aí uma característica importante dele é que ele suporta elevações de tensão durante certo tempo, sem que ocorra fusão. Então ele tem lá a capacidade de 500 volts, porém durante algum tempo ele suporta uma elevação nessa tensão, tá? Então como vocês podem ver aqui, ó, os elementos aqui, os contatos eles ficam expostos, né? Expostos, então geralmente você vai encontrar esse tipo de fusível aqui em um local bem protegido, geralmente dentro do quadro, né? Local de difícil acesso para qualquer pessoa. E você pode ver aí como é o formato dele, que ele é diferente do Diazed, né? No Diazed você lembra do D de diâmetro, você vai lembrar desse fusível tranquilamente, o outro é o NH. São os que são utilizados na indústria. De motores, né? Para ligar motores, circuito de proteção de motores, etc. Então ele tem tensão nominal de 500 volts CA, 500 a 690 volts CA, tá? 250 volts VCC. Lembrando que ele pode aí aumentar, suportar uma tensão maior durante um certo tempo, né? Capacidade de interrupção nominal 120 kA, tá? E 100 kA em VCC, então CA 120 e corrente contínua 100 kA. Então até essa corrente aí, se tiver uma corrente de 100 mil amperes em corrente contínua ou 120 mil amperes em corrente alternada, ele vai funcionar normalmente, ele vai garantir a proteção do seu circuito. Esses fusíveis NH são constituídos por duas partes, a base e fusível. Sua construção permite valores padronizados de corrente que variam de 6 a 1.200 amperes. 6 a 1.200 amperes. Sua capacidade de ruptura é sempre superior a 70 kA, com uma tensão máxima de 500 volts, tá? Então vocês podem ver que ele tem uma capacidade de ruptura muito alta, tá? Entre os componentes dele aí nós temos aí a tampa, né, que fecha aqui os elementos, o corpo isolante, tá? Os contatos, certo? Os contatos, o elemento fusível, que é de metal, tá certo? E nós temos aqui dentro ó, o elemento extintor, que é uma areia de quartzo, tá? Então o elemento extintor é uma areia de quartzo, tá certo? Classificação dos fusíveis segundo a faixa de interrupção. Então nós temos aí fusíveis tipo G. Fusíveis tipo D são chamados de fusíveis com capacidade de interrupção em toda a faixa, ou seja, são fusíveis de faixa completa. Eles suportam a corrente nominal por tempo indeterminado e são capazes de operar a partir de menor valor de sobrecorrente até a corrente nominal de desligamento. Atuam na menor intensidade de sobrecorrente, tá? Então, na menor intensidade de sobrecorrente eles atuam normalmente. Já os fusíveis tipo A, eles reagem a partir de um valor elevado de sobrecorrente. Então, tem uma sobrecorrente, a partir desse valor ele vai reagir. Então, a gente diz que ele tem a capacidade de interrupção em faixa parcial, tá? Classificação segundo os objetivos, então, LG, cabos e linhas, tá? Então, vai proteger classificação LG, cabos e linhas, né? Então, ele serve para proteção geral, é mais utilizado. M, equipamentos eletromecânicos. R, semicondutores. E B, instalações em condições pesadas, tá? Entre as classes de serviço dos fuzis, nós temos também GL, proteção total de cabos e linha. AM, proteção parcial de equipamentos eletromecânicos. AR, proteção parcial de equipamentos eletrônicos. GR, proteção total de equipamentos eletrônicos. E GB, proteção total de equipamentos em Minas. Então eu vou disponibilizar uma tabela para vocês também, que ela tem essa classificação já, tá certo? Você vai ver lá qual é a sua aplicação, onde você vai trabalhar, qual é o tipo de tensão. Você pega e compra o fusível corretamente, vai dormir tranquilamente, tá certo? Já o dimensionamento do fusível, ele pode ser feito primeiramente pela chamada curva característica. Então aqui eu tenho um exemplo de uma curva característica de fusível, tá? Onde eu teria aqui um certo determinado tempo, tá? E eu teria uma curva aqui, ó, em tempo, e aqui eu tenho a corrente em amperes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a corrente nominal, tá certo?
E a gente tem que saber aqui qual é a corrente de partida, né? Qual é a corrente que ele vai precisar, tá? Para trabalhar, tá certo? Qual é o tempo que ele vai funcionar com essa corrente de partida, por exemplo, um motor. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse tempo que é de aproximadamente 1 segundo, trabalhando aqui com uma corrente, tá? Então você vai encontrar a sua faixa nominal tem que estar dentro dessa curva aqui, ó. Tem que estar dentro dessa curva aqui, tá certo? Também temos aí um método de dimensionar o mínimo, tá? Além da faixa de corrente de curva, tem um mínimo ali, né? Que a corrente no fusível, o do fusível que você escolher, ela tem que ser 1,2 vezes a corrente nominal para motores. Para motores, tá? Isso é para motores. E tem que ser igual a corrente fusível máxima para contatores, tá certo? Contatores, relé de sobrecarga. Você tem que usar essa regrinha aqui, tá? Então, motor 20% a mais. Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Vamos dimensionar os fusíveis para instalação de motor elétrico 5CV 220 volts, 60 Hz, 4 polos. Supondo um tempo de partida de 5 segundos. 5 segundos. Então, primeira coisa é calcular a corrente desse motor, a corrente nominal. Como que você vai calcular isso? Você vai usar essa regrinha aqui, ó, da potência, que é muito conhecida da eletricidade, né? Potência igual a tensão vezes corrente, né? Corrente. Então, só que essa potência aqui, ela tem que ser dada em watts. Essa tensão tem que ser dada em volts. E essa corrente tem que ser dada em amperes, tá? Dessa forma, o I ele vai ser igual ao P sobre V. E o P é quem aqui? O P é esse cara aqui, ó, 5CV. Transformado em watts, você vai multiplicar ele por 5, né? Que vai dar 3.675 watts, certo? Já a tensão, ela é 220 volts, como ele dá aqui, ó. 220 volts. Dividindo esse aqui por esse, chegaremos aqui nessa conclusão. IN igual a 13,8. Essa é a corrente nominal de trabalho do motor, tá certo? Porém, esse motor, ele tem os dois critérios, né? O primeiro é o 20%. Qual é a corrente mínima nominal que pode ter esse motor? Qual é a corrente mínima nominal? É 1,2 vezes esse aqui. Outro critério, ele tem que estar dentro daquela curva característica do fusível, certo? Dessa forma, você tem que calcular qual é a corrente de partida, tá? Então, considerando aqui o IP sobre N igual a 8,2, né? O que significa isso? Que por 5 segundos, nós teremos a corrente de partida 8,2 vezes a nominal. Então, você vai pegar 8,2 e multiplicar por esse valor aqui, ó. Multiplicar por 8,2, você vai ter isso aqui, ó. 113,6 amperes, né? Que é aproximadamente aqui, ó. Aproximadamente 100, que é aproximadamente 10 elevado a 2 amperes. Durante quanto tempo? Durante 5 segundos, tá certo? 5 segundos. Dessa forma, você vai pegar a característica dela, né? Vai pegar o tempo aqui de 5 segundos, tá? Vai traçar uma reta e vai interceder com a reta que vem de 10 a 2 da corrente, tá certo? Então, observe aqui, ó. Teremos aqui 10 a 2 e aqui nós teremos 5 segundos, tá certo? E dessa forma, você vai ver em qual curva característica, qual é o disjuntor, qual é a faixa de fusível que você vai ter que procurar, tá? Você vai ter que procurar para chegar no valor desejado, tá certo? Para chegar no valor desejado. Já no dimensionamento nós teremos aqui, ó, 16,56 amperes, né? 16,56 amperes, tá? Então o mínimo é isso. O mínimo que você vai escolher é isso aqui, tá? O ideal é o que tá aqui nessa curva característica, tá? Nessa curva característica, tá certo? O ideal é que tá nessa curva característica.
Então ele vai operar dentro dessa faixa de 16 amperes aí, porque esse daqui de 16 amperes, esse aqui de 16 amperes, ele consegue suportar 100 amperes durante 5 segundos, tá certo? Durante 5 segundos. Então você vai comprar esse fusível aqui com essa curva característica. Então você vai ter que primeiro olhar a curva característica do fusível que você vai escolher, para depois saber qual é a faixa de fusível que... Continuando os dispositivos de proteção, nós temos agora os disjuntores. O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que protege o circuito contra curto ou sobrecarga também, né? Sua função, sua função principal é a capacidade de ser religado a posicionamento de proteção. Então todo mundo conhece aqui o disjuntor, né? Ele vai ter o mesmo funcionamento do fusível, porém tu não vai romper o elemento fusível, tu vai ter um dispositivo eletromecânico, que através da indução eletromagnética vai movimentar o disparador dele e vai desligar ele. Então você pode ir lá depois e ligá-lo, tá certo? Você pode ir lá depois e ligá-lo. Dessa forma, esse disjuntor ele é constituído pelo disparador, pelo interruptor e as câmeras de extinção de arco elétrico. Então pode ver que tem uma semelhança ali com o fusível, né? Tem o interruptor, no fusível era o elemento fusível, e tem a câmara de extinção, tá? Então esse aqui que está sendo mostrado aqui nessa foto é o disjuntor mais simples, que é o disjuntor termomagnético, chamado de termomagnético, tá certo? O que acontece nesse disjuntor? Ele possui um relé eletromagnético que protege contra curto, ou seja, se passar uma corrente muito alta, essa bobina aí, essa bobina aqui, ó, essa aqui e essa aqui, ela vai gerar uma força magnética que vai interromper o disparador, que é essa hastezinha, essa conexão que é feita através da haste, tá? Que vai, ou seja, vai disparar ele. Por isso que a gente fala, disparou o disjuntor, né? Porque tá desse nome, disparador. Então vai fazer ele mover mecanicamente, né? Se for uma corrente muito alta. Ou se ele aquecer muito através de uma lâmina bimetálica, ele vai desconectar da mesma forma o circuito, tá certo? Ele vai desconectar o circuito da mesma forma, tá? Então ele vai ter, a composição desse disjuntor vai ser interruptor, mais relé térmico, mais relé eletromagnético, tá certo? Então relé térmico com proteção contra a sobrecarga do motor, né? Então vai esquentar, e esse calor vai fazer essa proteção essa promoção térmica, né? Proteção térmica. E nós teremos aí o curto-circuito, nós teremos a proteção pelo relé eletromagnético. Olhando aqui o disjuntor por dentro, nós temos aí os bornes de ligação, tá certo? Os bornes de ligação. Nós temos aqui a câmara de extinção de arco, tá? Bobina aqui do indutor, que vai fazer aqui o disparo quando passar uma corrente mais elevada. Pistão metálico, que ele é responsável por fazer a conexão, tá certo? O barramento bimetálico, né? O barramento bimetálico, ele quando tiver uma temperatura maior do que a estipulada, ele é formado por duas lâminas assim, ó. Duas lâminas de materiais diferentes, tá? Duas lâminas de materiais diferentes. Então, quando você aquece, por exemplo, essa lâmina aqui, ela vai crescer mais do que essa outra aqui, ó. Como elas estão ligadas, isso aqui não vai crescer linearmente. O que vai acontecer aqui? Ela vai dobrar. Ela vai dobrar sim, porque essa aqui vai crescer menos, ó. Aqui vai crescer mais. Ela dobrando, ela pode desconectar aqui uma conexão que existia previamente. Então, ela vai desconectar. Então, por isso que ele é chamado de barramento bimetálico, tá? Bimetálico. Então, isso daí compõe o tal do relé bimetálico. Mecanismo atuador, né? Qual vai ser responsável por fazer a ligação mecânica. E a manopla ou alavanca, né? Aquela que você vê fora, que você liga e desliga. Esses aqui são aspectos construtivos, você pode dar uma lida depois aqui nesse material, tá certo? Foi justamente o que eu acabei de explicar para vocês ali no slide anterior. Simbologia segundo a ABNT. Nós temos aqui para monofásico, para trifásico, tá certo? Para
trifásico. Para disjuntores, nós também temos aqui uma curva característica que é chamada de curva de disparo, né? Aqui, por exemplo, nós podemos, essa curva pode ser tipo B, tipo C, tipo D. Elas todas têm uma semelhança parecida com essa aqui que está aqui, ó. Essa parte amarela aqui é a parte AC, tá? Na sua legenda lá do manual que você estiver vendo, no datasheet do componente, você vai ter acesso aí para saber qual que é a curva AC e a DC. Então, dentre a AC e a DC, né? Aqui embaixo essa corrente é o tanto de vezes que é o tanto de vezes que é maior que a corrente nominal, tá certo? Então aqui, por exemplo, uma vez a corrente nominal, você pode ver, uma vez ele nunca vai disparar. Ele nunca vai disparar. Por quê? Porque se está trabalhando na corrente nominal, não é para disparar, entendeu? Não é para disparar, ó. Não tem curva aqui. Vamos supor agora que ele trabalhe 1,5 vezes a corrente nominal. A corrente nominal dele é 20 amperes. 1,5 vezes 20 é igual a 30 amperes. Vamos supor que por algum problema esse circuito está operando com 30 amperes. Esse disjuntor vai disparar? Vai. Rapidamente? Não. Vai depender. Para essa curva aqui que a gente está vendo, né? Cada um vai ter uma curva. Tem os rápidos, tem os retardados, parecido com fusíveis. Então, para 30 amperes, esse aqui dessa curva, para 30 amperes, ó, ou seja, 1,5 a corrente nominal, você vai vir aqui, ó. Você vai ver que ele vai disparar nessa região, ó, entre 1 e 10 minutos. 1 e 10 minutos. Entre 1 e 10 minutos, ó. Tá aqui na região de minutos, tá? Entre 1 e 10 minutos. Ele vai disparar nessa região amarela. Então, durante esse tempo, ele vai disparar, tá certo? E se você aplicar uma corrente que seja de 8 vezes a corrente nominal. Então, 8 vezes a corrente nominal, para AC, ele vai disparar entre 1 minuto e 2, 4, nessa região, né? Essa região. Então, quer dizer, 1 minuto não, aqui essa região aqui é segundos, ó, segundos. Então, ele vai disparar entre 1 e 4 segundos, ó, Então, entre 1 e 4 segundos ele vai disparar. Se estiver trabalhando com 8 vezes, né? E vamos supor que ele trabalhe com 15 vezes. Então, 15 vezes ele já está nessa região. Ele vai ter que disparar em 0,01 segundos, tá certo? Então, você vai ter que projetar seu motor de acordo com a curva característica do disjuntor. Então, terão disjuntores específicos para motores, né? Disjuntores específicos para instalação elétrica residencial, disjuntores específicos para proteção de circuitos eletrônicos e assim por diante, tá? Já o disjuntor diferencial resultado, também chamado de DR, ele protege contra correntes de fuga à terra, tá certo? Então ele vai deixar que você não pegue um choque lá quando pegar numa carcaça que estiver dando curto, por exemplo. Esse disjuntor, segundo a NBR 5410, deve ter sensibilidade, tá, de 30 mA. Então imagine aí uma corrente de fuga de 30 mA. Você tocando na carcaça na hora que você receber o choque, ele vai desarmar. Se ele sentir, na verdade, se ele sentir a fuga de corrente de 30 mA, ele já vai desarmar. Se você pegar um choque em uma tomada por terra, quando der 30 mA, ele vai desarmar. Tá? Então aqui é para o cabo, né? Cabo indireto, carcaça de equipamento, etc. Ele vai ter uma variação aí de 100 a 300 mA, né? Então isso aqui, ó, tomadinha, 30 mA desarma, carcaça 100 a 300 mA desarma, e incêndio ou alguma coisa, 500 mA ele desarma. Então se der um arco elétrico, tiver um arco elétrico, é uma fuga de corrente, então ele vai desarmar se for acima de 500 mA, né? O DR não substitui o disjuntor, você vai ter que ter o DR e o disjuntor, a não ser que você tenha um dispositivo que é chamado de DDR, tá? O DDR, ele tem as duas funções. Ele tem o disjuntor acoplado ao disjuntor diferencial residual em um único dispositivo, tá certo?
Os relés de sobrecarga, né? Os relés de sobrecarga, como eu falei para vocês, eles são formados de duas lâminas bimetálicas. Então imagine aqui, ó. Vocês sabem muito bem, né? Vocês têm o conhecimento de que o cobre, ele quando é aquecido, ele dilata. O ferro também. Só que cada um tem uma dilatação maior ou menor, dependendo do seu coeficiente de dilatação, tá certo? Então, como que é feito isso? Isso é feito, ó, nós temos aqui um contato elétrico aqui. Quando ele é aquecido, esse metal aqui de cima, metal B, ele dilata mais que o D, então ela vai dobrar para baixo. Então isso aqui, ó, essa deflexão aqui vai fazer o quê? Imagina que tinha um ponto aqui de circuito, ó, né? O que aconteceu aqui? Abriu o circuito. Então se abrir o circuito aqui, ó, se abrir o circuito, interrompeu através desse relé chamado relé bimetálico ou relés térmicos. Eles vão trabalhar justamente na sobrecarga do motor. Esse motor ele pode ter sobrecarga, né, entre outros fatores, quando ele tiver com muito atrito lá na sua escova, quando tiver com algum problema no rotor, né, quando ele tiver travado, tiver algum problema, você sabe muito bem que tem que ter uma espessura muito pequena ali entre ferros, tá? Tem que ser entre o rotor e o estator tem que ter um tamanho muito pequeno. Qualquer variação daqueles tamanhos podem fazer o motor travar. Então muitas vezes você tem lá um ventilador na sua casa, você liga ele e está travando, né? Qual que é o problema? O problema é na bucha do rotor. Ela tem alguma folga, ela estragou de forma que quando você liga, ele gruda no estator e não roda. Ele simplesmente não roda. Se você deixar ligado lá um tempão, você vai conseguir botar fogo no equipamento. Você vai ver o calor, o aumento de temperatura que vai ser gerado. O aumento de temperatura que vai ser gerado. Isso daí, esse aquecimento através de indução é inclusive utilizado em fogões de indução, tá? É uma bobina que vai aquecer ali o metal da panela. Então ele é formado dos seguintes componentes, né? Então esse relé de sobrecarga ele tem aqui o botão de rearme, tá? Então ele é feito para rearmar, tá certo? O relé de sobrecarga é feito para rearmar. Eles têm aqui os contatos auxiliares, tá? Ele tem o botão de teste, tá? Para você testar. O que que é o botão de teste? Você tá funcionando lá? Deixa eu ver se esse relé tá funcionando. Você vai clicar no botão de teste, se ele tem que desarmar. Se ele desarmar, ele tá com problema já. A lâmina bimetálica auxiliar para aumentar a proteção, tá certo? Tá? Cursor de arraste aqui, o cursor de arraste, tá? Que ele vai fazer a conexão. A lâmina bimetálica principal, tá certo? Olha só, tá vendo? Olha só a conexão aqui, pessoal. Então essa lâmina aqui, quando ela dobrar, ela vai abrir a conexão, tá certo? Vai abrir a conexão. Ajuste de corrente, né? Então, vocês podem ver o que que nós podemos fazer aqui. Nós podemos, inclusive, ajustar a corrente, né? Mudar um pouquinho, inclinar um pouquinho isso aqui, aumentar a pressão de forma que ele vai ter que dobrar mais ainda para ter que não ter o contato, né? Ou então diminuir essa corrente que ele vai suportar para abrir esse contato. Essa sobrecarga do motor, como eu falei, ela pode ser mecânica, né? Ela pode ser uma carga muito pesada na ponta do eixo. Ela pode ter um rotor bloqueado, né? Pode ter um rotor bloqueado pelo que eu falei para vocês, né? A gente pode ter uma falta de fase sobrecarregando uma outra fase, né? Depois que ele está em funcionamento, tu perde uma fase, mas devido à inércia ele continua se movimentando, então tu pode aumentar a corrente nas outras duas fases. E uma mudança excessiva na frequência da rede, né? Nós vimos lá que a rotação depende da frequência e do número de polos do motor, depende exclusivamente da frequência da rede e do número de polos do motor, né? Então, se a frequência ele está mudando muito, você pode ter uma variação aí, pode ser prejudicial. Então, como vocês podem ver, ó, a marcação dos relés terminais, nós vimos lá na aula de contatoras, ela é igual aos disjuntores, né? 1, 3, 5 ímpar entrada, 2, 4, 6 para carga, tá certo? 2, 4, 6 para carga. Esse aqui é o símbolo dele, ó. Esse aqui é o símbolo dele, tá? Que você vai utilizar no seu circuito de comando elétrico, tá? E aqui é a fotinha dele, ó. Como você pode ver, ó, ele é ele é específico, já você acopla ele, ó, inclusive, ó, você acopla ele na contatora, tá?
Então você pode ver aqui o botão de reset, né? O de regulagem, tá certo? Aqui, ó, regulagem de tempo, por exemplo, né? Então esses relés são muito utilizados. Quando você vê o sistema, você vai ver que tem disjuntor, às vezes tem fusível, aquele tipo de fusível NH, ou diazed, que é o mais comum utilizado em motores, tá? Depois tem disjuntor, né? Depois tem o contator que liga o motor isso numa partida direta. Depois tem o relé térmico, aí que vem o motor. Então, para você ver como tem que ser feita a proteção, tá certo? Contatos auxiliares do relé de sobrecarga. Então, esses contatos auxiliares, tá? Eles têm aqui o contato auxiliar. Então, o relé ele funciona. Nós explicamos para você como funciona o relé, né? Ele pode ser armado e desarmado eletricamente. Então, esses contatos auxiliares, eles também funcionam como comando, tá certo? Comando. Inclusive, você vai encontrar alguns vídeos aí, né, no YouTube que a pessoa faz um intertravamento utilizando o relé térmico, tá certo? Isso daí funciona, não teve muito problema, mas na norma não fala nada sobre isso, entendeu? E ela não proíbe também, mas assim, não é o ideal você fazer. O ideal é fazer o tratamento com duas contatoras, tá? E usar o relé térmico para proteção, mas dá para fazer. A norma não fala nada, mas o que ela fala é sobre aquilo, né? Então, como eu disse, siga a norma lá do jeitinho que tá lá, você vai dormir tranquilo que o seu equipamento vai funcionar corretamente, tá certo? E como vocês sabem, né, instalações elétricas, você está mexendo com vida, é muito perigoso, né? Não é uma coisa para se brincar, não é uma coisa para se brincar. Aliás, muitas coisas na área de tecnologia não são coisas para se brincar, né? Então você tem o terminal, né? Então essa aula aqui, se vocês pegarem lá a aula de contatoras, você vê que a gente fez até um exercício lá no Simulcad, parecido, né? A gente botou lá o relé de sobrecarga, fez um testezinho nele lá, né? Desarmando, enfim. Então observe na nomenclatura, né? Só relembrando aí, né? 95, 96, 98, né? Então olha aqui, ó. O contato tipo reversor, tá certo? Contato tipo reversor também aqui é dois contatos, ó. Na mais NF, né? Aqui é o tipo reversor, que ele vai de um para o outro, tá? Relé RW. Esse relé que eles possuem algumas funções, tá? Esse aqui que é o mais utilizado, tá? Devido a sua... Esse aqui e o eletrônico, né? Devido a sua simplicidade e as funções que ele tem para você fazer o teste ali, né? Possui algumas funções, como mostrado na figura. Então, olha essa figura aqui. Essa figura aqui são as funções. Eu tenho o A, eu tenho o alto, eu tenho esse aqui que é o R, que é aqui, reset. Tem esse aqui, rend, e eu tenho esse aqui, H, né? Então vocês podem ver, ó, A, alto, deixa eu pegar outra cor aqui, A, alto, rend e H. E esse botãozinho aqui é quem? É o reset, tá certo? Reset. Então, olhando o relé aqui, eu dei até um zoom, você pode ver, ó, você pode ver aqui, né? Essa função, tá? E aqui nós temos aqui também a possibilidade de temporizar, né? Temporizar, tá certo? Temporizar. Então essas funções caracterizam aqui o relé RW, tá certo? Então o H, ele vai ter um manual, tá? O H é o chamado manual, que ele é somente rearme, tá certo? Somente rearme manual. O A é o automático. O A é o automático. Ele rearma automaticamente, tá certo? Então, com a interrupção, depois, quando você aciona o circuito, você pode rearmar ele automaticamente. O A não, ele só vai poder ser armado manual. Você vai ter que vir lá, clicar no reset para rearmar, tá certo? Na posição H, na posição A não, ele vai rearmar automaticamente. Depois que ele voltar pro que a lâmina voltar para o seu estado, né? Nesses dois, ó, no H e no A, as funções de teste estão bloqueadas. Então, não dá para você fazer teste nessas funções, tá certo? Não dá para você fazer teste. Enquanto na posição rend e alto, é possível fazer a simulação de teste. Então, se ele estiver aqui ó, no alto, você pode chegar lá com o circuito funcionando e testar. Apertar no reset e testar,
tá certo? Testar. A diferença é que no range, o rearm, ele é manual e no auto ele é automático, tá? Então olha aqui o diagrama, né? Nós já estudamos isso, inclusive, olha o relé térmico aqui, ó, antes do motor e a parte de comando dele, né? A parte de comando dele, tá certo? Então se ele desarmar aqui, ó, esse contato auxiliar dele também vai desarmar, né? Então, ou seja, quando der uma sobrecarga, tu desarma todo o circuito, tanto o circuito do motor quanto o circuito de comando, né? Comando e... Oh, meu Deus. Motor, tá? Ou carga. Então ele desarma aqui, aí esse relé auxiliar aqui, ele desarma, tá certo? Ele desarma. Aí dependendo da função, você pode armar por aqui de novo, tá certo? Ou ele pode armar automaticamente, não dependendo da função que você escolheu no relé térmico. Mas, havendo sobrecarga, ele vai desarmar os dois circuitos, tanto de carga quanto de comando. Então aqui, esse aqui é um esquemazinho que você pode fazer, que é permitido pela norma, você transformar um relé trifásico em um relé monofásico, tá? Ou bifásico, tá certo? Então observe aqui, ó. Você peguei o relé, faz essa ligação 2 com 4, ó, e 3 com 5, e daqui do 1 entra no 1, sai no 6, isso aqui é um relé monofásico, né? Tu vai ter uma fase só, ó. Tu vai entrar aqui com a fase R e vai sair com a fase R, por exemplo. Pode observar aqui o caminho da corrente elétrica. E em bifásico você pode deixar aqui uma fase livre normalmente e fazer esse caminho da cobrinha aí com duas fases, né? Com duas fases, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai ligar o 2 com 3, que aí vai vir aqui, ó. Bifase, teremos aqui duas fases, ó. R, S, T, né? Teremos aqui R e T. Já os relés eletrônicos, eles são os mais completos. Eles possuem algumas funções, como temporização, proteção de sequência de fase, tá? Então, se não tiver com a sequência de fase correta, ele vai desarmar. Proteção de falta de fase ou falta de neutro. Então, faltou o neutro, faltou a fase, ele vai desarmar. Proteção de sub ou sobretensão. Proteção para monitoramento de temperatura do motor elétrico com sonda PTC, né? Para quem não sabe, a sonda PTC é um sensor, sensor térmico, tá certo? Que funciona através de termopar, tá? Então, termopar. Então, você vai ver uns tubinhos assim, ó. Quando você estiver na indústria e ver uns ferrinhos de negócio com os cabinhos assim saindo, tá? Esse ferrinho ele vai ser esse dispositivo sensor aqui, ó, PTC, chamado de sonda PTC, tá certo? Ele vai ficar no lugar quente lá, algum lugar no motor lá, vendo o aquecimento, tá certo? Etc. Controle de nível, né? Automação de reservatório. Então, para você ver o tanto de função que você pode ter no relé eletrônico. É claro que vai ter vários modelos de relés eletrônicos. E quanto mais funções você quiser nesse tipo de relé, você vai precisar desembolsar um dinheiro maior, tá certo? Então aqui até, por exemplo, até controle de nível, né? Então chegar no certo nível ele pode desarmar. Vamos supor que você tem que fazer nas instalações elétricas aí, você nunca conta só com o dispositivo na hora da proteção. Você tem às vezes 2, 3, né? Isso é chamado de e até de redundância, né? Redundância na elétrica. Por quê? Porque a eletricidade é uma coisa muito perigosa. Então você tem que ter proteção para garantir o funcionamento perfeito do teu circuito. Então olha aqui, ó, se relé aqui dá lembrar aqui, ó. O E1 Plus, ele tem aqui a função teste, né? Para você testar. Função reset para zerar o dispositivo, né? Tem uns que a função teste é só dar um clique no reset. E para resetar é só segurar por um tempo o reset, tá? Esse aqui é separado. Ó, tem um trip aqui que é o status, né? Se ele está acionado ou não. Temporizador, né? Temporizador.
E os contatos normais e auxiliares, né? Contatos normais e auxiliares, tá certo? Ó, 1, 3, 5 entrada, né? 2, 4, 2, 4, 6 saída para carga, né? E aqui nós temos 9596, né? 9698, né? 9596 um contato NC e 9798 um contato NO, tá? NO. São contatos auxiliares para o comando elétrico, tá certo? Para você proteger o comando também. Então esse daqui é o dispositivo simples, né? Mas existem alguns que eles têm um visorzinho aqui, ó, tá? Eles têm algumas funções eletrônicas a mais, tá certo? Então esse aqui, esse dispositivo, né? Ele também pode ser acoplado a um outro dispositivo aqui para adicionar opções também, tá certo? Então pode ter essa função aqui também, tá? Então ele também pode ser conectado diretamente à contatora, tá? Então ele pode proteger, olha aqui algumas das funções, pode proteger contra a perda de fase, pode ajustar o desarme, ó. Esse aqui, por exemplo, tem essa função de ajustar o desarme, ó. Então tu pode ajustar o desarme para 1,5, 2, 2.7, 3.3, 3.9, 45, né? 3.9 não, é 1,5 não, é 15, 21, 27, 33, 39, 45 segundos, né? 9 aqui. Então você pode agitar esse tempo aí de sobrecarga aí. Então é como eu falei, quando você vê um relé desse acoplado a uma contatora que ele tiver a telinha aqui do lado com os botãozinhos, ele é um relé bem mais sofisticado, tá certo? Não sei se eu trouxe aqui, eu não trouxe, tá? Ele tem alguns, inclusive, que ele tem, você pode acoplar a entrada para rede, tá? Você pode, através de uma rede Profibus, por exemplo, você pode conectar ali uma rede, tá? E ver o status deles em um computador, tá? Ou adicionar o status deles à sua SIC, né? Seu centro de controle lá, que você tiver na sua empresa, tá? Mas vocês podem procurar manuais aí da Siemens, da Rockwell, da Schneider, tá? Da WEG, que vocês vão encontrar relés eletrônicos de vários tipos. Então, é importante saber que existe, é importante reconhecer, né? Mas assim, não tem como a gente explanar todos eles, tá certo? Senão a gente vai levar muito tempo aqui nessa aula. Então aqui tem um outro, estou mostrando outro aqui, né? O relé de proteção contra a inversão de fase. Então, olha só esse relézinho aqui, ó. Função específica contra a inversão de fase, né? Contra a inversão de fase, tá certo? Então ele tem até dois LEDzinhos para botar o que? O status, né? Fase verde, tá correta. Inverteu a fase, ele abre e acende o status vermelho, tá certo? Status vermelho. Então tá aí o funcionamento do RPW, né? Relé de falta de fase, né? Que eu mostrei para vocês, tá certo? O verde, relé energizado. E o vermelho, nós temos ali uma saída energizada, mas o relé não tá energizado, tá certo? É porque ele abre, né? E fica lá a fase lá. A outra que tá lá, tá certo? E nós temos também aqui o relé temporizador. Esse aqui é muito utilizado para circuitos de partida direta, partida estrela, triângulo, tá? Na qual você tem um motor, você tem que saber ali qual é o tempo exato que você vai fazer a troca entre estrela e triângulo, tá? Entre delta e estrela, tá certo? Para você poder funcionar com a eficiência do seu sistema, você vai precisar de um relé temporizado para fazer esse ajuste, tá? Você vai calcular o tempo primeiro, depois você vai regular o relé para o tempo que você calculou. Dependendo, isso vai depender do que? Do motor que você tiver utilizando, né? São temporizadores para controle de intervalos de tempo de curta duração, tá? Curta duração. Utilizando o controle de máquina, processos industriais e tarefas como sequenciamento, interrupção de comando, chave de partida. Então você pode ter um sequenciamento, por exemplo, com esses temporizadores, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o princípio básico, ó. Esse aqui, vamos supor que você alimentou o relé. Você alimentou o relé, aí ele não ligou, ó. Ele não ligou, tá vendo? Continua desligado aqui, ó. A alimentação não tá passando para saída.
O que que acontece aqui depois desse tempo T aqui que você estipulou? Ele liga, tá? Aí desligou aqui, ele desligou. Tá certo? Quando desliga lá a entrada dele, ele desliga. Quando liga, ele vai demorar um tempo para ser energizado, tá? Esse aqui é chamado de relé ao trabalho. Esse tempo aqui que você vai regular, tá? Trabalha tanto com DC como AC. Tem aqui, a gente tem aqui o chamado que é do tipo reversor, que ele tem duas chaves NF e NA. Ele vai, na verdade, ele trabalha com a comutação entre as duas, tá certo? Com a comutação entre as duas. Pode ver que nós temos aí a bobina e aqui os contatos. Os relés de tempo que são chamados de eletrônicos, que eles têm o temporizador. Nesse tempo aí, as principais funções são a função de retardo da energização, retardo na desenergização, tá? E os relés cíclicos. Então, são as principais funções desse tipo de relé. Então, o relé, o de retardo na energização, ele retarda a energização. Ó. Energizou. Olha o retardo aqui, ó. O retardo na desenergização, ele retarda na desenergização. Energizou, ele energizou. Só que ele desenergizou depois, tá? Desenergizou depois. Aí aqui tu desligou, ele também desliga, tá? Ele também desliga. Na verdade aqui tem um errinho aqui, tá? Esse gráfico era para ser assim, tá certo? Então podem apagar essa parte aí para ficar certinho, tá? Deixa eu até botar aqui a mesma cor. Ficar assim, tá, pessoal? Beleza? Então bora ver uma aplicação aqui, ó. O relé TRE, também conhecido relé ao trabalho, ou seja, aquele que tem um atraso na energização, tá na figura aqui. Eu quero ligar essa lâmpada, né? Então tem aqui, ó, a contatora aqui, ó, do relé, né? O contato do relé aqui, ó, a bobina, na verdade, do relé. E aqui a chave do relé, ó. Vocês podem ver, ó, bobina do relé. E aqui, a chave do relé, né? Voltando aí. Bobina e a chave. Quando eu fecho aqui, o que que eu faço? Eu energizo a bobina. Energizo a bobina. Quando eu energizo a bobina, eu vou mudar de NA para NF, né? Vai acionar aqui e vai fechar a corrente elétrica. Ela vai passar por aqui também. Ou seja, tu vai acender a lâmpada, né? Só que esse acionamento aqui vai ser automático? Não, ele vai depender do tempo que tu botou, tá? Ele vai depender do tempo que tu botou, tá certo? Então fechou aqui, ó. Vai demorar um tempinho que tu selecionou. Aí ele vai fechar aqui, tá certo? E vai iluminar. Então esse tempo que tu estipulou aqui, ó, é o tempo que ele vai acionar, a lâmpada, tá? Já aqui eu tenho uma situação contrária, né? Uma situação contrária. Esse mesmo relé dá pra gente trabalhar com ele ali na desenergização, né? Desenergização, tá certo? No atraso da desenergização, tá? Tem alguns relés que eles têm as duas funções. Você apenas troca de posição os bornes e você consegue as duas funções, tá? Então esse aqui ele tem atraso na desenergização, né? Então o que acontece? Quando você apertar aqui, automaticamente ele aperta aqui, ó. Aí vai começar a contar o tempo. Depois do certo tempo que você estipulou, ele vai abrir de novo e vai desligar a lâmpada. Então quando você aperta aqui, ele liga, né? Quando você aperta aqui na chave, ele liga. E depois com o tempo ele desliga, né? Ele desliga, tá certo? Com o tempo que você... Então atraso na desenergização, tá? E o relé cíclico. O que que é o relé cíclico? Relé cíclico você tem dois timers. Você bota dois tempos, tá? Então você bota um tempo, quando você alimenta ele, tem um tempo para energizar e um tempo para desenergizar. Então ele fica fazendo esse ciclo aqui, ó. Fica fazendo esse ciclo aqui, tá? Então esse é chamado de relé cíclico, tá certo?
Então tá aí, ó. Ele vai ter os dois tempos, T1 e o T2, tá? Então energiza, desenergiza. Você que vai selecionar o tempo de cada um. O tempo de cada um, tá bom? Então com isso a gente conclui essa parte aqui. É claro que não deu para ver todos os tópicos de proteção de circuito, tá? Mas dentre esse assunto que a gente está estudando aqui nessa parte de automação, que é mais voltada para ligação de comandos e motores, esses são os principais tipos, né? E mesmo dentro desses principais tipos, não conseguimos ver todos, tá certo? Isso vocês vão ver com o tempo, trabalhando, lendo manuais, lendo datasheet dos componentes. Mas o importante é aprender esse conteúdo básico, tá certo? Vocês têm que entender o que é um relé temporizado. Relé temporizado, o que é um relé térmico, o que faz um disjuntor, né? E o mais importante, eu sei como é que funciona esse disjuntor. Ele é um disjuntor termomagnético. Como é que eu escolho o disjuntor para o meu motor? Eu vou ter que ver a curva dele para ver o tempo de acionamento. Como é que eu escolho o fusível para esse motor? Eu vou ter que ver a curva dele, porque quando você estiver na indústria, você não vai trabalhar só com aqueles componentes eletrônicos que tem o disparo ultra rápido, etc. Talvez você trabalhe num local que você tenha que trabalhar com motores trifásicos, tá? Por isso que vocês têm essa matéria. Essa matéria é muito importante. E se você aprende a trabalhar com esse tipo de motores, os outros DC é tipo fichinha para você, tá? Então você já vai aprender pelos mais difíceis de instalar, que são utilizados aí em fábricas que fazem movimentos pesados, né? De automação pesada, fábricas de petroleiro, refrigerante, etc. Então, se você aprender esse tipo que tem mais peculiaridade, você vai estar tranquilo para operar com motores menores, né? Então, com isso a gente vai terminar a aula por aqui. Eu vou deixar a lista para vocês sobre essa aula, tá certo? É uma lista bem simples, só para abordar esses conhecimentos. E vamos ver um dia para vocês me mandarem as dúvidas e eu vou fazer um vídeo respondendo as dúvidas para vocês. Então ficamos por aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia e bons estudos.